Olá, grande concurseiro, grande concurseira. No vídeo de hoje vou conversar com você sobre um edital recém-publicado e traz muitas oportunidades para os professores da educação básica. Em especial para os professores de língua inglesa, são mais de 55 vagas, não somente para ampla concorrência, como também para PCDs, negros e indígenas. Eu estou falando do concurso da Secretaria Estadual do Espírito Santo, Santa Catarina não, do Espírito Santo, que foi recentemente publicado e está sob a responsabilidade da Banca Fundação Carlos Chagas. Aqui no canal já existe um vídeo comentando questões do concurso da Secretaria Estadual do Espírito Santo de 2016 na parte de conhecimentos específicos. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto ou se já viu e tem interesse de ver novamente, tá? Mas, como eu sempre costumo comentar, uma boa preparação para o concurso público começa pela leitura minuciosa do edital. Neste vídeo eu vou comentar algumas partes importantes do edital que você deve ficar atento ao começar a organizar os seus estudos para se preparar melhor, né, e para ter sucesso nesse concurso. Depois, sim, eu vou comentar as questões de conhecimentos específicos do concurso de 2022. Bem, então hoje vamos de PDF na tela. Deixe-me pegar aqui algumas marcações, vamos sublinhar, ao invés de usar os destaques, para ver algumas partes importantes do edital. Bom, a primeira delas é que é um concurso público. Se é um concurso público, é para provimento de cargo efetivo, o que é diferente do processo seletivo simplificado, e isso já é uma grande vantagem. Tá aqui, ó. É um concurso público e ele é um concurso público estadual. Nós temos aqui das disposições iniciais sobre o concurso, dos cargos, que você vai fazer a leitura, né? Do valor, né? Para o valor da inscrição, tá aqui de R$ 85 para todos os cargos. E aqui nós vamos começar com a descrição dos cargos. Bom, para atender às novas normas da BNCC, então os concursos têm ali sempre vagas para professor de artes, para professor de educação física, para professor de língua inglesa, tá? Aqui embaixo, no caso específico da língua inglesa, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter o professor B, né, com a licenciatura em letras, que são 35 vagas de ampla concorrência, 6 vagas para PCD, 11 vagas para negros, 3 para indígenas, num total inicial de 55 vagas. Inicial por quê? Porque a gente sabe que, ao final, eles acabam classificando mais candidatos do que esse número inicial. Por quê? Porque realizar um concurso é muito caro, né? Então, eles podem preencher essas 55 vagas com muita rapidez e já precisar fazer outro concurso logo em seguida, e eles têm que gastar mais dinheiro, mais verba, contratar, passar por um processo de licitação e por aí vai. As outras áreas de matemática e tal. E aqui vem a parte que mais interessa para os concurseiros de plantão. Observe que pode ter ali para 40 horas um salário que ele chama de subsídio, não sei porque que ele chama de subsídio aqui, de R$ 3.265 se tiver o diploma do curso de licenciatura, né, ou a graduação. Se você tiver uma pós-graduação lato sensu, e é muito interessante porque ele já deixa bem claro para vocês que ele esclarece como especialização, ou seja, lato sensu é aquela especialização que vai até 360 horas, né? Se eu não me engano, ou 3.600 horas. Pode me corrigir aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Depois, para aqueles portadores de diploma de mestrado, e, finalmente, para os portadores do diploma de doutorado, no estrito sensu, um vencimento básico inicial de R$ 6.018,32, tá? Aí tem as atribuições do cargo para professor, para pedagogo, né? Dos requisitos para investidura.
leia depois com calma se você preenche todos esses requisitos para poder participar desse certame. Vai falar sobre o período de inscrição, que está aqui, ó, que começa no dia 16 de dezembro e vai até o dia 21 de janeiro. Então, tem um período bem longo ali para você ler o edital, se organizar e ver se realmente esse concurso é do seu interesse. Lembrando que as inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica ou operacional. Tá? Coloca aqui o site da Fundação Carlos Chagas para você tentar dirimir as dúvidas. Novamente repete o valor da inscrição, como que ela deve ser feita, e isso tudo você pode ler depois de forma mais minuciosa, tá? O que nos interessa, passando aqui na parte mais específica, ó, aqui é para candidatos com deficiência, reserva para candidatos negros, que eu recomendo para quem estiver nessa categoria, faça leitura, os indígenas. E aí nós chegamos realmente na parte que nos interessa, que nos preocupa, que é a parte de como vai ser organizada a prova na hora que você for fazer, tá? No caso dos professores de língua inglesa, vamos descer aqui, olha só. Você vai ter um bloco de conhecimentos específicos e olha que interessante, eu achei assim muito esclarecedor e muito lícito da parte da banca, né? Ele diz exatamente quantas questões serão de português, quantas questões de psicologia da aprendizagem, quantas de conhecimentos pedagógicos, quantas de uso das tecnologias na educação. E na parte de conhecimentos específicos sobre as diretrizes, os parâmetros curriculares nacionais e também ali estaduais, e componente curricular professor B, 20 questões, tá? Então, já foi dessa maneira no edital de 2022 e eles estão repetindo aqui, tá certo? Com o número de 35 vagas, né? Peraí, só um pouquinho. Isso, número de itens, total de 35 vagas, total de 35 itens para resolver em 4 horas, incluindo nessas 4 horas um estudo de caso. Vamos conversar sobre isso quando chegarmos lá na parte do estudo de caso. Então, é um concurso composto por 3 etapas: prova objetiva, prova discursiva, e prova de títulos. Prova discursiva contendo ali um estudo de caso, tá? Vamos mais adiante, aí já aparece das outras, da aplicação das provas, os lugares aonde elas poderão ser aplicadas e a previsão de aplicação para o dia 16 de março de 2025. Aí tem que ficar sempre entrando no site ou fazer inscrição para ficar atualizado em relação às informações que forem sendo modificadas, tá certo? Descendo mais um pouquinho, agora a gente já sabe que a prova objetiva é composta daquele número de questões e o que nos interessa aqui no inglês de concurseiro é tratar das questões de conhecimentos específicos para professor B, ok? Tem as restrições do que não pode levar e aí por diante. Muito importante o julgamento das provas objetivas. Não é acertar 60% do total das questões para ser aprovado. No mínimo, para ser aprovado, você tem que acertar 50%, ou seja, 12 questões da parte de conhecimentos específicos. 60%, ou seja, 21 acerto, perdão, gente, 50%, ou 12 questões da parte de conhecimentos básicos, 60% ou 21 questões da parte de conhecimentos específicos. A parte de conhecimentos específicos tem 20 questões só da área do professor, mas ela tem outros itens também, tá? 60% ou 36% no acerto da soma dos conhecimentos específicos e dos conhecimentos básicos. Então, quando você está sentado diante da prova, você tem que fazer ali o cálculo e saber, ter certeza se você acertou o mínimo que ele exige em cada um dos blocos de conhecimentos. Tá certo? E ainda, se estiverem classificados até o triplo do número de vagas, preservadas vagas para pessoas com deficiência, negros e por aí vai.
Os candidatos não habilitados na prova objetiva serão excluídos do concurso, óbvio, automaticamente. E aqui vem a uma parte que a gente precisa dar uma paradinha para duas observações muito importantes. A primeira delas é que durante todo o ano de 2024 eu pude observar que há uma frequência maior de provas discursivas nos concursos municipais e estaduais, tá? Geralmente, essas provas discursivas constituem assim, um texto dissertativo, né? Justamente para avaliar o conhecimento prévio do estudante de mundo e principalmente sobre a sua área. Essa aqui eu achei muito interessante, porque você vai redigir ali uma prova discursiva, mas que tem como foco um estudo de caso a ser resolvido. O que é um estudo de caso? É uma situação, ou seja, uma situação problema que vai exigir do candidato e da candidata que ele utilize os seus conhecimentos de formação, o seu conhecimento prévio de mundo e, se possível, o seu conhecimento de sala de aula para redigir uma solução para aquele estudo de caso. E aqui, nessa prova do Instituto do Concurso Municipal do Estado do Espírito Santo, dei-se por feliz, porque na Fundação Carlos Chagas, para a prova do Estado da Bahia, que ela fez também em 2023, eram 3 estudos de casos diferentes para serem resolvidos em 4 horas, tá? Então, tá aqui o que vai ser a prova discursiva. Para os professores de língua inglesa, no total que serão classificados, ou seja, serão chamados, ou serão corrigidas, perdão, as provas discursivas, para os candidatos classificados até a 165ª posição. Os melhores classificados na parte das objetiva terão aí até a 165ª posição a sua redação, o seu estudo de caso separado para ser corrigido. E aí esse estudo de caso é corrigido, né? É avaliado manualmente pelos examinadores que são responsáveis ali pela banca. Bom, e aí como é que eu faço para resolver um estudo de caso, sendo que eu não tenho muita experiência em redigir textos sobre estudos de caso? Na internet você vai encontrar provas de outras bancas que também trazem esse modelo de prova discursiva. Então, que tal baixar essas provas na parte discursiva e tentar respondê-las? Porque só existe uma forma de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ele vai acontecer por meio da prática. Quanto mais você praticar, mais você vai lapidar os requisitos que você precisa conhecer para ser bem-sucedido naquele tipo de avaliação que você está sendo submetido, tá? E aí, como que eu começo a me preparar para esse tipo de prova? Observando quais são os requisitos para que eu seja classificado. Então, a prova discursiva, ela vale de 0 a 100 e você precisa tirar no mínimo 60% de aproveitamento da sua redação. Só que tem algumas informações muito importantes e eu destaquei aqui, ó, que a prova discursiva, o estudo de caso, deverá ser rigorosamente observado o limite máximo de 15 linhas. Gente, isso acontece demais de o candidato e a candidata ser desclassificado porque ele não consegue administrar aquele número de linhas. Isso acontece na prática, só para vocês terem ideia, até na minha prática de sala de aula. As minhas provas, elas têm uma parte objetiva e tem uma parte discursiva. E eu deixo ali na parte discursiva, conforme o tópico que eu estou abordando, 3, 5 ou 10 linhas. E eu sempre deixo no comando dessas instruções da minha prova. Não extrapole o número de linhas. Por quê? Porque senão você deixa, tem candidato que escreve na lateral, escreve por cima, rabisca, vai até o rodapé. Isso é péssimo. Deixa uma prova suja, desorganizada, não dá para o examinador entender. Então,
já começa o treino praticando aí você responder no limite das 15 linhas. Ah, mas eu quero falar algo mais e essas linhas não são suficientes. Então, não é o examinador ou lá o fiscal que vai te trazer uma prova com mais número de linhas. É você que tem que reestruturar a sua capacidade de síntese para caber na orientação, na solicitação do examinador. Lembre-se sempre disso quando você estiver treinando para a prova discursiva, tá? Outro fator muito importante que eu vi aqui, o candidato na prova discursiva será excluído do concurso. Deixa eu ver se foi aqui nesse pedaço que ele colocou. Considerando a habilidade obtida na divulgação, eu tinha deixado marcado o número de palavras só. O que você vai tirar 0. Fugar o tema, escrever alguma coisa que não tem nada a ver com o estudo de caso que foi colocado, apresentar texto de forma articulada, verbal, apenas com desenhos, ou seja, você vai chegar lá e mostrar um texto com desenho, com figura, também não vai ter nada a ver. Assinar no local da prova, né? Apresentar qualquer sinal, estiver em branco, apresentar letra ilegível. Olha aqui, pessoal. Examinador não avalia aquilo que ele não consegue ler. Não tem jeito. Não consigo ler, não vou nem me preocupar e ficar horas tentando decifrar, atribuir um sentido para uma coisa que eu não consigo ler. Mas a minha letra é assim desde que eu nasci. Então, isso é uma escolha sua. O que você não pode argumentar na hora da avaliação da prova discursiva é que, se o examinador não compreendeu o que está escrito, ele não avaliou, tá? Ele diz aqui que para utilizar, aqui, é facultado, em hipótese alguma, um rascunho elaborado. Sim, aqui, ó, no 11.12. A grade de correção, ou seja, a máscara de critérios contendo os conteúdos da abordagem, requisitos da resposta para a banca, a examinadora, as respostas apresentadas pelo candidato e a pontuação obtida serão divulgadas na ocasião pela banca, vice com a prova discursiva, tá? Então, eles colocam ali que a prova discursiva, ela tem como objetivo, deixa eu ver aqui, achei, ó. Ela tem como objetivo, serão conteúdos programáticos, atribuição, avaliar a capacidade do candidato, não somente em relação às partes teóricas, mas principalmente as habilidades de sala de aula, tá? Tá aqui, ó. A nota será prejudicada proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída por meio de divagações, escreveu e não tem coesão e nem muito menos coerência, né? Sobre as instruções que você vai receber. Aqui, no item ponto 12, a gente já colocou ali, e aí ele vem para a prova de títulos. Neste concurso, o examinador só quer os títulos para pontuação. Graduação, estrito sensu, nível de doutorado e nível de mestrado, e lato sensu, com nível de especialização. Está aqui, ó, 360 horas. 360 horas em conformidade com a resolução e o amparo, tá certo? Não vai considerar aí nem sua experiência de sala de aula, nem sua produção acadêmica, como outras bancas costumam considerar. Bom, agora nós vamos para uma parte super importante, que é a parte relacionada ao conteúdo programático, né? Que é a parte que diz respeito à primeira prova, que é a prova objetiva. Na parte da questão objetiva, olha só, a Fundação Carlos Chagas, ela vai manter os mesmos assuntos, os mesmos tópicos, né? Do edital anterior. Isso, se você der uma olhada aqui na minha tela, você vai observar que 80% do conteúdo que vai ser abordado nas 20 questões de conhecimentos específicos são conteúdos de cunho linguístico.
Conteúdos de cunho linguístico são conteúdos da norma culta da gramática da língua inglesa. E aí, isso é um ponto, por um lado, muito positivo, porque o domínio da norma culta, ele é inerente ao seu cargo de professor. Ou seja, você deve ter o domínio, deve conhecer essas normas, não somente na parte básica, mas principalmente nas normas avançadas. Por quê? Porque o examinador não vai te cobrar a regra, ele vai te cobrar a exceção, tá? E para terminar, não menos importante, tem alguns conhecimentos específicos, como é o caso da aprendizagem de língua inglesa, relação entre língua, cultura e sociedade, metodologias ativas para o ensino de língua inglesa, tá? A questão da relação entre língua, cultura e sociedade vai estar direcionada aí para as questões do uso da língua inglesa como língua franca, né? Ao respeito às diversidades culturais e linguísticas, considerando que a língua inglesa hoje é uma língua franca, ou seja, uma língua utilizada por falantes de diferentes nacionalidades para se comunicarem. E, igualmente, foi colocado no edital de 2022, aonde as 3 últimas questões eram questões de metodologias ativas. O examinador está repetindo aí o conteúdo de metodologias, tá? Então, aqui você já tem um aparato geral do que é que você vai encontrar pela frente. Já antecipando, né, na prova de 2022, que eram 20 questões de conhecimentos específicos, 17 eram questões relacionadas a cunhos linguísticos, norma culta da gramática da língua inglesa. E 3 questões eram as questões de metodologia. Então, era importante ter o domínio dessa parte do conteúdo teórico e metodológico. Aprendizagens em língua inglesa. Aprendizagens em língua inglesa, nós vamos ter aí as diferentes teorias de aprendizagem, como as 5 hipóteses do Stephen Krashen. Nós vamos ter aí também a teoria cognitiva do Piaget e principalmente a queridinha do momento, que é a interacionista de Vygotsky. Então, vale aí dar uma revisada nessas teorias de aprendizagem, de aquisição e de aprendizagem. Seriam, então, esses os tópicos relevantes que a gente deve destacar, que eu considero que você deve ficar atento ao preparar e organizar os seus estudos para esse concurso. Classificar-se bem para um concurso público é um processo, tá? Que envolve desde o planejamento e organização até o momento da realização da prova em si, propriamente dita. Aqui nesse vídeo eu trouxe apenas os meus comentários sobre algumas partes específicas no que pese as etapas, né? Ou seja, da prova objetiva, da prova discursiva e da prova de títulos. Mas isso não exime você, concurseiro e concurseira, de parar um momento e ler o edital na íntegra, porque existe uma série de direitos que estão resguardados nesse edital. Como, por exemplo, aquelas pessoas com hipossuficiência econômica, que não podem pagar pela taxa de inscrição, ou por aqueles candidatos, aquela candidata que estiver na fase de amamentação, entre outros requisitos. Por isso, eu recomendo que depois de assistir esse vídeo, você volte ao edital e leia-o de maneira minuciosa. Para além da questão do edital, é muito importante resolver questões de concursos anteriores sobre a banca que aplicou, né, que está responsável pelo concurso atual que você está se preparando. E nesse sentido, a Fundação Carlos Chagas disponibiliza na internet as suas provas anteriores. Então, dá para você fazer uma pesquisa, baixar e tentar resolver essas provas anteriores. E para além dessa questão, aqui no Inglês Concurseiro também você encontra uma série de vídeos de conteúdos teóricos, de resolução de questões, que mesmo que sejam de outras bancas, que podem muito te ajudar nesta preparação. Então, eu quero desejar para você
grande concurseiro, grande concurseira que vai participar desse certame. Muito sucesso e uma boa preparação. E vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!